días. Bienvenidos a este segundo día de este 11º Congreso Iberoamericano sobre Cooperación Judicial. El día de hoy se ha unificado las dos salas para que demos la completa participación de los señores depositores que están presentes aquí en este magno certamen. En la primera jornada, o sea de la mañana, tenemos la moderación del doctor Juvenal López Rocha de la República de Bolivia, para quien pido un fuerte aplauso. El doctor Juvenal López Rocha de Bolivia es vicepresidente para la cooperación electoral de REDLA, que es juez de sentencia penal en La Paz, Bolivia. Tiene diplomado en ciencias regionales, penales, correcto, corregido, maestría en Derechos Humanos y Derecho Constitucional en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Él será el encargado de hacer la moderación de las conferencias que se darán el día de hoy en la primera jornada. El primer expositor es el doctor Carlos Lucas Benassi de Brasil, para quien pido un fuerte aplauso. El doctor Carlos Lucas Benassi, juez de Derecho en el estado de Rondônia de 2005 a 2015, consejero de REDLAC de 2009 a 2011, coordinador de enlace de esta entidad en la región norte de Brasil de 2007 a 2009, consejero de REDLAC de 2009 a 2011, secretario general de 2011 a 2013, vicepresidente de Derecho Ambiental de 2013 a 2015, vicepresidente de Derecho Civil y Procesal Civil de 2015 a 2017. El doctor Carlos Lucas Benassi nos va a ofrecer la conferencia sobre independencia judicial. Un fuerte aplauso para él. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Pido permiso para hablar en portuñol, porque no domino el idioma español y si hablo en portugués, pocos van a entenderme. Entonces, pido permiso para hablar en un idioma que no existe. Me gustaría de saudar al presidente de la Red Laje, Dr. Roberto Contreras, y también la comisión organizadora del 11º Congreso Iberoamericano, la doctora Elvia Barrios, en la persona de quien saludo las autoridades y a todos los presentes. También saludo a nuestro moderador y nuestro querido colega español. Hoy vamos a hablar un poco sobre un tema que ha sido muy mencionado en otras ponencias que me antecedieron, incluso ayer. Vamos a hablar sobre independencia judicial en Brasil y sus garantías. Desde el punto de vista teórico, puede-se definir la independencia como sendo la capacidad de decidir libre de toda influencia interna o externa. Isso é importante. Interna ou externa. Significa la negación de sujeción a qualquer poder. Independencia es una nota configuradora del estatuto de los miembros del Poder Judicial, referente al ejercicio de su jurisdicción en general. Significando ausência de subordinación a otros órganos internos y externos. La independencia no tiene objetivos isolados. La independencia es un medio dirigido
ao valor da imparcialidade, em la medida em que não se pode pretender que um juiz imparcial seja imparcial se não é independente. A imparcialidade não significa, entretanto, neutralidade. O juiz é imparcial por colocar-se arriba dos interesses das partes em conflito, sem atuar como interessado em la parte A ou B, e sim em la melhor solução. Daí porque a razão da independência atua como garantia da imparcialidade, legitimando o juiz para decidir contendas das partes, que em la maioria das vezes não o conhecem, não sabem o que ele pensa, mas esperam seu julgamento seja equilibrado e objetivo em face de sua imparcialidade e independência. Miremos um pouquinho os principais dispositivos constitucionais de la Constituição Federal de Brasil. Vou mencionar alguns porque em outros países, falando com nossos colegas, eu vi que é diferente. Um pouquinho, algumas coisas, sim. Bom, artículo 5º, inciso 35, dispõe que a lei não excluirá de la apreciação do poder judicial la lesão ou ameaça a direito. Esse é um princípio muito importante, porque não se pode sacar de la apreciação judicial nenhuma matéria que ha sido discutida administrativamente ou por outros poderes incluso. Sim? Há limitações, sim, claro, pero não se pode sacar a legalidade, a apreciação de legalidade e do poder judicial. A remuneração e subsídio de los ocupantes de cargos, funções e empregos públicos de los miembros de qualquer de los poderes do Brasil não poderão exceder os subsídios mensais em espécie de los ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, os subsídios de ministro da Suprema Corte em Brasil são no teto para que se paguem a outros funcionários públicos, outros empregados públicos, incluso também de outros poderes. É uma limitação para fazer um equilíbrio. O importante também para a independência judicial, logicamente, porque não se pode denegrir os subsídios dos magistrados. Então, se querem aumentar seus subsídios, têm que aumentar primeiro os subsídios da Suprema Corte. No artículo 85 diz: são crimes de responsabilidade do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra o livre exercício do poder judiciário. Mas um importante dispositivo constitucional que nos assegura a independência judicial externa. No artículo 93 diz: lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observando os seguintes princípios. Incluso aqui diz ingresso na carreira mediante concurso público. Em Brasil, nós outros ingressamos na carreira mediante concurso público. 4 fases. Né? Isso é importante, tanto o caput quanto o primeiro inciso, porque o caput é, creio que, o mais importante. Porque se o poder judicial, representado por la Suprema Corte, não hace o projeto de lei, a lei aprovada não vale para os magistrados, ao menos para não regular sua carreira, compreende? Então, o poder legislativo não vai poder fazer leis, interferir muito em poder judiciário, na carreira do poder judiciário, porque há uma limitação de iniciativa da lei.
e o ingresso na carreira pública também é uma coisa muito importante, mediante concurso público, porque isso evita que sejam nomeados pelo Poder Executivo. Pero nuestra Constitución tiene excepciones a esa regla. Los tribunales tienen 1/5 de sus miembros ingresados a través de la abogacía, pero son seleccionados por la orden de los abogados, después pasan a una lista tríplice del tribunal y después van al ejecutivo para nombrar entre 3 miembros. Pero hay otra regla, esa sí muy contestada en mi país, que es o ingresso na Suprema Corte. Na Suprema Corte se ingressam os juízes nombrados por el presidente da República. Bien? Então, essa é uma questão muito controversa em meu país. Se questiona muito porque, mais recentemente, houve muitos questionamentos, justamente porque alguns estavam com processos penais que envolviam o governo, e o governo ha podido nombrar juízes que tinham poder de decidir esses casos. Então, é algo muito controvertido. Pero o cambio disso passa por la iniciativa da Suprema Corte. É um problema. Se a Suprema Corte não hace um projeto para cambiar essa regra, não cambia. Okay. Bom, artigo inciso 8, o ato de remoção, disponibilidade, aposentadoria, jubilação do magistrado por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta em respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a nova defesa. Okay? Em regra, a competência é de respectivo tribunal. Quando o Conselho siente que o caso tomou uma proporção pública ou porque os membros estão comprometidos com o julgamento, o Conselho chama para si a competência para julgar. Okay? Os juízes, artigo 95. Aqui sim temos algumas diferenças de outros países, porque os juízes gozam das seguintes garantias. A primeira, vitaliciedade, que em primeiro grado será adquirida após 2 anos de efetivo exercício. Dependendo da perda do cargo, em esse período de liberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, em demais casos de sentença judicial transitada em lugar. Okay? De competência do nível do tribunal. Isso é muito importante, porque nós outros não podemos ser despedidos, nós outros podemos ser jubilados. É uma garantia para a independência judicial, creio que a maior. Me parece que uma das maiores, muito importantes. Segundo, a inamovibilidade, que creio que é assim para todos, não se pode sacar um juiz de subposição e cambiar a outra sem um motivo. Irredutibilidade de subsídios, não se pode reduzir o salário. Artigo 99 garante ao Poder Judiciário a autonomia administrativa e financeira. Okay? Então, os tribunais fazem suas propostas orçamentárias e enviam ao Poder Legislativo para aprovação. Logicamente, é muito importante. A lei que trata da matéria da carreira judicial é a Lei Orgânica de Magistratura Nacional, que prescreve em seu capítulo primeiro capítulo, os deveres do magistrado, inserindo em esse capítulo, segundo as penalidades seguintes: advertência por negligência ou cumprimento de deveres de sua função, censura
solamente aplicável à primeira instância, como la advertência também. Em caso de reiterada negligência no cumprimento de seus deveres do cargo e procedimentos incorretos, não justificando a punição mais grave. As outras duas, sim, aplicáveis a segundo grado: remoção compulsória por motivo de interesse público, por voto de 2/3 dos membros do efetivo tribunal. E aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Okay. Em artículo 35 da Lei Orgânica da Magistratura, se diz que os magistrados devem cumprir e fazer cumprir com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e atos de ofício. Ok? Temos também um adotado do 7º Congresso das Nações Unidas sobre prevenção de delito e tratamento de delinquentes, celebrado em Milão, do 26 de agosto de 6 de setembro de 1985, e confirmado na Assembleia Geral em suas resoluções 40, 32 de 29 de novembro de 85, por las Nações, pelo Congresso das Nações Unidas, ok? Vou só mencionar alguns dos dispositivos que são tratados internacionais. Incluso o Brasil é signatário desse tratado e deve, portanto, obedecer a essas regras. Vou mencionar, pido perdão para mencionar só as principais, né? A independência da judicatura será garantizada por el Estado e proclamada por la Constituição ou la legislação do país. Todas as instituições governamentais ou outras índoles respeitam e acatarão a independência da judicatura. Os juízes resolverão os assuntos que conoscam com imparcialidade, baseando-se em os hechos em consonância com o direito, sem restrição alguma e sem influências alicerçantes, pressões, ameaças ou intromissões indevidas, sejam diretas ou indiretas, de qualquer setores ou por qualquer motivo. Não se efetuam intromissões indevidas ou injustificadas em el processo judicial, nem se submeterão a la revisão as decisões judiciais de los tribunales. Revisão sem recurso, obviamente. O princípio da independência da judicatura autoriza e obriga a la judicatura a garantizar que o procedimento judicial se desenrole conforme a direito, assim como o respeito ao direito das partes. Né? Depois menciona novamente a independência da judicatura, garantia a inamutabilidade. E disse assim: sem prejuízo de qualquer procedimento disciplinário ou direito de apelação, nem do processo a receber indenização do Estado de acordo com a legislação nacional, os juízes gozarão de imunidade personal com respeito às ações civis por danos e prejuízos derivados de ações ou omissões indevidas cometidas em exercício de suas funções judiciais. Essa é uma regra também mencionada em nossa Constituição, que o juiz não responde personalmente. Quem responde perante o prejudicado é o Estado. É importante também para a independência, porque senão os juízes teriam medo de fazer decisões. Toda acusação ou queixa formulada contra um juiz por sua atuação judicial e profissional se tramitará com prontitude e imparcialidade, com arreglo ao procedimento pertinente. O juiz terá direito a ser ouvido imparcialmente em essa etapa inicial. O exame da questão será confidencial, a menos que o juiz solicite o contrário. Os juízes só poderão ser suspendidos ou separados de seus cargos por incapacidade ou comportamento que os inabilite para seguir desempenhando suas funções. Ou seja, temos que ter gravidade para que um juiz seja sacado de seu cargo.
todo procedimento para a adoção de medidas disciplinárias, a suspensão ou a separação do cargo, se resolverá de acordo com as normas estabelecidas de comportamento judicial. As decisões que se adotem em los procedimentos disciplinários, de la suspensão ou separação do cargo, estarão sujeitas a uma revisão independente. Poderá não aplicar-se esse princípio às decisões do Tribunal Supremo e às do órgão legislativo em los procedimentos de recusação ou similares. Do ponto de vista da responsabilidade administrativa, a subordinação do juiz deve determinar as regras da Organização Internacional. Agora, eu estou dizendo isso. Do ponto de vista da responsabilidade administrativa, a subordinação do juiz deve ser tão somente à lei e sua consciência. Para o argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, em posicionamento definido em seu livro Poder Judiciário, o juiz, quando descumpre a Constituição Federal, por exemplo, responde juridicamente e não politicamente. As palavras do jurista argentino dizem: de nossa parte, entendemos decididamente que a responsabilidade do juiz é jurídica, no sentido de que não pode ser destituído, senão por motivos de uma causa prevista com anterioridade e plenamente comprovada, em um processo com as devidas garantias de legalidade, de defesa e imparcialidade. De modo algum, a destituição de um juiz pode ser mero ato de oportunidade jurídica. Se assim fosse, a independência judicial seria um mito e a própria jurisdição uma simples ilusão. Zaffaroni compara a estrutura judicial militarizada do judiciário a um exército e considera que a gravidade de tal verticalidade para a independência do juiz é tão grande que sua danosidade seria comparada à horizontalidade do exército, uma vez que a independência do juiz em la democracia é tão importante quanto a disciplina exigida pelo exército em uma guerra. Em verdade, a agressão à independência externa do juiz é mais facilmente controlada. Incluso em nossa Constituição em Brasil, é tranquilamente controlada, como vimos. Pero é mais difícil controlar a agressão à independência interna. A noção externa, aliás, é bem difundida e hoje é praticada consentânea com a compreensão de que o juiz não é um empregado do executivo ou legislativo, pois essa compreensão é agressiva à democracia moderna e aos princípios constitucionais. Todavia, não é o juiz também empregado das instâncias superiores a serviço da vontade e dos interesses dos tribunais. A forma hierarquizada e bonapartista como é concebido o poder judiciário não contribui para a independência interna do magistrado, ao menos em Brasil. Independência e responsabilidade não são opostos, e sim complementares. Uma vez que o juiz deva prestar contas à sociedade de los excessos que cometer, sim, todavia, que a via disciplinária pode ser usada para sacar o magistrado de seu cargo, sim, uma justa, verdadeira e comprovada causa, tão grave que o incompatibilize a continuar a exercer a magistratura. Bem. Uma crítica que hacemos agora ao sistema brasileiro é para que o juiz seja julgado solamente por o Conselho General, Conselho Nacional da Magistratura, porque em Brasil, como viram, a regra principal é que seja julgado
por el mismo tribunal en que los jueces participam. Quando um juiz desagrada interesses especialmente econômicos e de repercussão em seu sítio, ganha muitos inimigos e muitas vezes também desagrada a estrutura militarizada. Aqui se refere Zaffaroni, permitindo que inimigos e magistrados produzam o processo disciplinário sem a necessária imparcialidade, sacando o magistrado do cargo sem motivos verídicos e graves, como se sucedeu em meu caso, que só agora a mencionar na retiração. Vou ser breve, porque não vou discutir um caso concreto. Pero, como viram na menção, eu sou juiz jubilado em Brasil e fui sacado indevidamente de meu cargo sobre uma acusação sem gravidade e tão pouco comprovada. Então, é algo que não ha reportado publicamente hasta agora por uma questão de vergonha, ¿sí? Porque não é fácil passar uma situação de injustiça. Pero agora consigo compreender que a vítima jamais poderá sentir-se com vergonha, porque a vítima sofreu uma injustiça e não tem que ter vergonha de nada. Embora a jubilação em meu país seja destinada a los casos mais graves, normalmente de corrupção ou vendas de sentenças, que é o mesmo que corrupção, por supuesto, sim. Em meu caso, nada disso se passou. Okay? Eu he hecho decisões e angariado inimigos, por supuesto, cumprindo minha função judicial plenamente. E he hecho isso de cabeça erguida, convicto de que poderia sofrer retaliações depois, pero he hecho como deveria ser, com a independência necessária. Depois houveram consequências, pero é uma coisa que creio que deva ser justamente reformada. Creio que o Conselho General tem a necessária imparcialidade para conhecer os casos disciplinários, porque quando os membros do mesmo tribunal julgam um juiz porque não lhe gostam dos rolos ou porque ha hecho decisões que contrariam seus interesses ou os interesses de um grupo que participam, isso não é a verdadeira imparcialidade, por supuesto. Então, termino minha ponência agora, fazendo esta reflexão para que sempre que possível o julgamento do juiz seja sempre por um órgão independente e afastado das consequências judiciais do juiz que está submetido ao julgamento. Porque se estão no mesmo sítio, se em caso de um tribunal pequeno, um estado pequeno, se estão no mesmo sítio, evidentemente os interesses vão conflitar. Aunque isso não seja tão evidente em alguns casos, porque as coisas são subliminares, imperceptíveis aos menos atentos. Então, muitas graças por ouvir-me e termino mi ponencia. Muchas gracias. Carlos Lucas Penazzi por su intervención en los hechos de referencia a la independencia judicial y particularmente a las garantías en el ejercicio de la función judicial y los deportes de los. Vamos a abrir un periodo para las preguntas público. Se ha repartido las hojitas, pueden hacer llegar acá en el panel. Sí, preguntas. ¿Hay preguntas? Vamos a esperar un poquito, doctor. ¿Hay preguntas? Sí, yo voy a recoger. Hay una o dos preguntas.
Antes de la lectura de la primera pregunta, indican la no responsabilidad de los jueces por sus sentencias tiene como precedente la Constitución de Portugal. De Brasil es pero puedes responder eso. ¿Cuál fue la pregunta? Si tenemos reglamento constitucional, ¿es eso? Reitero la pregunta, indica la no responsabilidad de los jueces por sus sentencias tiene como precedente la Constitución de Brasil. Sí, la Constitución determina la competencia para juzgar el juicio. Si esa es la pregunta, creo que es eso. La segunda pregunta es si la jubilación es un acto administrativo impugnable. No he entendido esa pregunta. La jubilación es un acto Não, administrativo. a jubilação é um ato judicial, pero quase que é um julgamento administrativo porque não se cambiam os julgadores, só se cambiam o nome, porque são os mesmos membros em Brasil que julgam. Então, nós temos uma sentença assim, de jubilação administrativa, claro. Estou me confundindo. Porque você pode sacar um magistrado por sentença judicial de seu cargo transitado em julgado. Não sei se foi claro. Si esta es impugnable o recursible. Sim, você pode impugnar. Incluso quando começaram vamos dizer assim, contra mim, né, os disciplinares contra mim, e eu fui até o Conselho General, ha recorrido, e o Conselho ha determinado que me regressasse a meu cargo. Pero em esse período começaram outro processo disciplinário antes de me reconduzir a meu cargo. Então, eu não é sequer contestado esse porque já sabia que estava decidido e não quis fazer uma aparente defesa, porque já estava tudo decidido. Então, eu preferi não me defender e não é incluso contestado, só ainda na fase preliminar. Depois não é contestado nada e disseram que iriam ser desde o começo. Carlos, se tu quiseres uma tradução, eu posso fazer? Ah, bem, tá bom. Essa parte... Quizá a pergunta, eu acho que pode ser se a aposentadoria que tu tem o regime geral ou tem ou é especial? Sim, a aposentadoria ela é por tempo de serviço conforme a própria Constituição prevê, tá? Então ela é calculada dessa forma. Então calcula-se qual seria o período, né, que no caso são 35 anos para homem, né, de trabalho, e faz a proporção do tempo de serviço para pagamento do respectivo valor. Lo que él dice es que, o sea, el régimen que él tiene en cuanto a la jubilación, que es por un tiempo determinado Indeterminado. Indeterminado. Sí. Se hace la jubilación por tiempo indeterminado, pero se calcula cuánto tiempo falta para jubilación normal y hace una proporción para el pago. No sé si la pregunta tenía que ver con la jubilación de él, en especial que él habló, o era sobre el régimen general. Fue lo que yo le pregunté. Sí, sobre su caso. Sí, por eso yo le pregunté si tenía que ver con algo especial. Por otro caso, la misma regla. ¿Es un régimen general para todas las personas? No. Solo tienen o regime de vitaliciedade, que se dice, los miembros del Poder Judicial y de la Fiscalía, que tienen esa garantía constitucional. Solo esos miembros tienen esa garantía. Los demás tienen otras garantías, pero no esa de la vitaliciedad. Incluso el título de juez es vitalicio. Bueno, él dice que el título vitalicio, que el régimen de ese
del mismo régimen general de todos? Não, é especial, por supuesto. Porque essa regra só se aplica a magistrados e fiscales. Então é especial. Hay otra pregunta, Carlos, que también va en la situación personal. ¿Qué acciones tomaste para el ejercicio de tus derechos respecto a la jubilación? Como disse, não he hecho nada hasta ahora, primeiro porque há um impacto emocional muito grande. Sofrer algo que se interpreta como uma perseguição é algo muito malo para nós outros. Então, como disse, depois que o Conselho General ha determinado mi regresso a mi cargo, começaram outro processo rapidamente, com uma acusação de um ano antes, que estava guardada para sacar. E começaram esse processo, e esse processo me jubilaram. Não me gostaria de mencionar, pero vou mencionar para que não pensem que a acusação foi grave, apenas para ilustrar que eu disse ahorita que essa pena de jubilação é para os casos mais graves. Sim. Em meu caso, fui acusado de uma quebra de sigilo telefônico que não houve, porque a decisão foi suspensa porque a autoridade policial ha pedido para declinar a competência para outra ubicação, que quedaria mais fácil ouvir as escutas telefônicas. Então, ha suspendido a decisão. Primeiro ponto. Segundo ponto, me acusaram que na acusação está escrito assim: mi padre ou mi madre ou mi novia haviam sido vítimas de um crime na internet. E por isso eu he começado esse processo em benefício próprio. Esta é a acusação sobre o caso que me ha rendido uma jubilação, me sacado de casa. Mira, não souberam dizer sequer quem foi a suposta vítima do crime da internet. Que não houve. Foi uma determinação de apuração ex officio, como eu he hecho muitas e muitas vezes durante 10 anos de magistratura. Nuestro reconocimiento al doctor Carlos Lucas Venancio. Gracias. Muchas gracias. Anunciamos al segundo expositor, al doctor Wenceslao Orea Godoy de España, vocal de CGPG, magistrado del Tribunal Supremo de lo Contencioso, administrativo y presidente de la Comisión Disciplinaria. El doctor Wenceslao Francisco Orea Godoy, el magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, nombrado por Real Decreto 651 de 2012, del 30 de marzo. Vocal del Consejo General del Poder Judicial, designado a propuesta del Senado en noviembre de 2013, cargo desempeñado en compatibilidad con sus funciones jurisdiccionales. Su obra de vida realmente es impresionante y dado el tiempo estrecho que tenemos, lo vamos a presentar inmediatamente para que se ocupe del tema que está concertado precisamente para esta hora en lo administrativo y presidente de la Comisión Disciplinaria. El tema es, doctor López, indique usted el tema que va a exponer el doctor. Seguimos en el panel de independencia judicial y autonomía judicial. Correcto. Un aplauso para el doctor Wenceslao Francisco Orea Godoy.